Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, eu já queria fazer esse vídeo há muito tempo, aliás eu fiz esse vídeo, eu fiz 3 vezes, e nenhuma passou. O YouTube de fato ele não quer esse assunto na sua plataforma, ele não quer que a gente fale sobre isso, ele não quer que vocês pensem sobre isso, tá certo? Antes de começar o assunto, eu quero dizer que eu não sou uma pessoa preconceituosa e eu não quero, me meter na escolha da religião de ninguém, e acho que o Estado realmente tem que preservar esse direito de a pessoa seguir o que ela quer. O Estado tem que ser laico, toda religião tem que ser respeitada, seja ela qual for, e o indivíduo também, tá certo? Só que nós sabemos que existem doutrinas que elas não pertencem a nenhuma religião e sim a seitas. Doutrinas essas que a Record já mostrou e que eu já exibi mais de uma vez em mais de um vídeo aqui no canal, que pedem até sacrifícios humanos. Já falamos sobre isso aqui no canal, mas veja um trechinho de novo, Perdoe aqueles que já assistiram, mas tem muitas pessoas que não acompanham vídeo por vídeo, então para essas pessoas veja mais de novo esse trechinho. Um país em franca evolução, uma expansão industrial gigantesca, mas a boa notícia pode estar acompanhada de uma muito ruim: o sacrifício de seres humanos. Acredita-se que debaixo de cada prédio desse construído há a cabeça de uma criança. A Record, na época que fez essa matéria, ela pagou um alto preço, tá certo? Ela foi processada, ela exigiram um direito de resposta e desde então a Record não tocou mais no assunto. Eu não estou aqui defendendo o Bispo Edir Macedo, mas eu acho que uma matéria jornalística como essa, que mostra uma realidade de lá, se vocês procurem essa matéria aí no YouTube, que vocês vão ver, eu não posso exibir aqui de tão pesada que é. São tudo fato, não tem nada de mentira ali. Qualquer um que pesquisar, até notícias da mídia de lá, da África, você vai ver que a África é o berço dessas tidas como religiões, que para mim não são religiões, são seitas. E se você for pesquisar notícias de lá mesmo, você vai ver que isso acontece frequentemente. Não é um sensacionalismo da Record de forma alguma. Então família, eu acho que já passou da hora de se discutir isso em Brasília, os deputados verem isso aí e realmente começar a fazer alguma coisa. Talvez até, não estou dizendo todas, mas algumas de fato que seguem essas doutrinas, que tem livros que descrevem claramente o que se deve fazer para ficar rico, o que se deve fazer para conseguir cargos de destaque e fama. Esses realmente, que a igreja já tentou fazer isso, A Igreja Católica, ela tentou banir de fato todo esse material e queimou na aquisição da igreja, tido como as Guerras Santas. A Igreja Católica fez isso e até hoje ela é criticada. Mas o que se tinha alguma coisa de bom nisso aí foi ela ter tirado esse material da disposição do grande público. Mas hoje, com o advento da internet, está muito fácil qualquer um ter acesso a esse material. Qualquer um pode baixar esses livros em PDF, qualquer tipo de coisa desse tipo. Informações que antes estavam banidas mesmo do alcance das pessoas. Você tinha que ser membro de algum grupo, conhecer uma pessoa específica para ter acesso a um desses livros. Já hoje isso não existe mais. E como vocês sabem, o fanatismo leva as pessoas a fazerem coisas realmente terríveis. Isso em toda religião, nada com fanatismo presta. E nesse caso, quando é no período agora de Semana Santa, que é também chamada de Quaresma, período de Quaresma para essas outras religiões, eles começam a sacrificar animais. E muitos donos de animais, eu por exemplo, fico preocupado porque eu tenho o meu gato Farinha, que é um gatinho branco. Bicho selvagem, que bicho! E gatos brancos, pretos, animais em geral, pretos e brancos, nessa época eles sofrem muito com o sacrifício, Então isso dá maior treta, porque existe assim, vamos dizer, um espaço para discussão dos dois lados. Por um lado, a gente tem a nossa Constituição, que garante o direito do indivíduo a exercer a religião dele sem o Estado intervir, a proteção do direito religioso, e ao mesmo tempo também tínhamos a proteção dos animais, dos direitos dos animais, onde também fica proibido os maltratos. E no caso, muitos desses caras, seguidores dessas religiões, eles pegam esses animais, inclusive até domésticos, e fazem os seus sacrifícios lá.
E isso gera treta, os donos se irritam, vão lá, dão queixa, querem ver o cara preso. E agora o STF resolveu legalizar isso. Uma decisão polêmica, né? E eu vou ler a matéria aqui para vocês e depois a gente fala a nossa opinião. O Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu nesta quinta-feira, dia 28, unanimidade que é constitucional o sacrifício de animais em cultos religiosos. O caso chegou ao Supremo em um recurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul contra uma decisão no Tribunal de Justiça Gaúcho que autorizou a prática em relação às religiões de matriz africana, desde que sem excessos e crueldade. O cara vai se sacrificar e não é cruel não, né, irmão? É realmente um absurdo. O julgamento do caso começou em agosto do ano passado. O relator ministro Marcos Aurélio Melo votou a favor do sacrifício dos animais nos rituais de todas as religiões, não apenas as de matriz africana. Todos os ministros seguiram o mesmo entendimento. Na ocasião, entretanto, Marcos Aurélio condicionou o abate ao consumo da carne do animal, enquanto os demais não. O ministro Alexandre de Moraes pediu vista na oportunidade e o julgamento foi retomado nesta quinta-feira. Em seu voto, Moraes disse que a questão foi colocada de maneira preconceituosa pelo Ministério Público Estadual, autor da ação, e pelos amigos da Corte, instituições que participam das discussões do Supremo. Moraes afirmou que houve confusão de rituais religiosos de sacrifício com práticas de magia negra, nos quais os animais seriam maltratados. O ritual não pratica crueldade, não pratica maus tratos. Várias fotos argumentadas citadas por alguns, Amenice Curi, amigos da corte, com fotos de animais mortos e jogados em estradas e viadutos. Isso não tem nenhuma relação com candomblé e demais religiões de matriz africana. Houve uma confusão, comparando eventos que se denomina popularmente de magia negra com religiões tradicionais no Brasil de matriz africana, afirmou o ministro. De acordo com Moraes, essa interpretação preconceituosa da prática está levando à interdição de terreiros de candomblé por autoridades administrativas e sanitárias. O ministro afirmou ainda que impedir a prática seria manifestar claramente a interferência na liberdade religiosa. A oferenda de alimentos, inclusive com sacralização dos animais, faz parte indispensável da ritualística das religiões de matriz africana, afirmou Moraes. O problema, família, é isso aí, ó. Você vê, será que apenas por preconceito, pessoas que trabalham para o governo, são funcionários públicos, vão arriscar seus empregos e vão lá, né, interditar esses terreiros de candomblé? Será que as pessoas vão fazer isso somente porque elas são preconceituosas ou porque de fato elas recebem denúncias, são obrigadas a ir em função da própria lei, vão lá, chegam, vê que de fato os animais estão sendo sacrificados de forma cruel, certo? Eles constatam isso através de foto, através de filmagens e entregam ao Ministério Público e fecham aquela área ali. As áreas apenas que acontece isso, porque você não vê no Brasil sendo fechado aí terrenos de candomblé sendo interditado de forma alguma. Isso é uma mentira desse ministro, tá certo? Isso não acontece. O que acontece é o que eu estou dizendo. Alguns, existe excesso, como existe em qualquer lugar do mundo, existe excesso por alguns, e quando isso acontece eles vão lá mesmo e recebem a denúncia e vão lá e interditam o lugar, o que a lei manda. Só que o ministro colocou como se ele fosse a voz da verdade e da razão, e colocou como se todos os outros profissionais, né, que fazem o seu trabalho de verdade, o trabalho no campo, estão aí no dia a dia com as pessoas, aguentando as broncas, essas são as mentirosas. O verdadeiro é ele, né? Essa cambada do STF. Aí o ministro também voltou para estender a permissão a rituais de todas as religiões, mas não condicionou a prática ao consumo de carne de animal. Família, para mim aqui o que ele está votando é simplesmente porque eles fazem parte também. Ele está votando a favor deles com interesse próprio. Quem garante que eles, para ser juízes, não fizeram nenhum desses rituais como a Rede Record mostrou? Basta ver também as vestes deles, que desde as antigas já vem com isso. Então, família, é realmente complicado uma coisa dessa, porque você vê, o animal tem o direito de viver tanto como nós. E aí os caras vão e legalizam isso. Isso vai acontecer com muito mais frequência e você não vai nem poder reclamar. Caso aconteça com seu animalzinho aí, vai ficar por isso mesmo, porque os caras estão nos direitos deles. Eu fiz uma caçada aqui há algum tempo, né? A gente fazia. E de fato, família, fazia nojo você andar lá nas encruzilhadas, porque de tanto animal despedaçado e lá naquelas cuias lá cheia de sangue, realmente um nojo. E isso acontece constantemente e ninguém fala nada, ninguém quer debater sobre esse assunto, porque logo é taxado como preconceito. Com certeza esse vídeo também vai ser taxado como preconceito, mas mesmo assim eu vou soltar
mesmo que eu delete ele amanhã ou depois. Então já de antemão, você que concorda com o que eu estou dizendo aqui, baixe, reposte, qualquer um tem autorização, não precisa me pedir, pode pegar esse vídeo aqui e repostar no canal de vocês, porque eu acho que esse tipo de informação tem que ser sim debatido, porque eu acho que esse tipo de assunto já passou da hora de ser debatido lá dentro do Congresso e realmente criminalizar o que tiver de criminalizar e deixar de boa quem tiver de deixar, tá certo? Como eu estou dizendo aqui, eu não estou generalizando, não estou dizendo que todas as religiões de origem africana são ruins, são terríveis, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que tem seitas nesse meio e elas devem ser investigadas sim, tem que ser investigadas e, dependendo do que for descoberto, ser criminalizadas sim, tá certo? O que esses ministros fizeram aí, ao meu ver, foi um absurdo, realmente só vai incentivar ainda mais essa prática. E eu não vou ficar como esses caras aí, baixando a cabeça e com medo de falar a verdade. Aqui o nome do canal não é à toa, que é Encarando o Sobrenatural. A gente encara mesmo, tá certo? É um absurdo, uma pouca vergonha. E é isso pra mim, no que passou agora, é mais uma prova que o Brasil não é um país cristão. É o país de fato mais pagão do mundo. E por isso mesmo que essa sociedade baixa a cabeça cada vez mais para esse tipo de coisa, que estamos nessa situação como estamos, não é? Isso é fato. E a própria África também sofre por causa desse tipo de coisa, tá certo? Um país lá, como você vê, que é a terra muito fértil, tudo que você planta lá também nasce, ou ainda é a bacia ecológica do mundo, várias espécies de animais raríssimas lá, e mesmo assim o povo morre de fome. Por que, família? Por que isso? Se deveriam pensar melhor, né? Então essa é a nossa posição. Respeito é bom e nós gostamos, mas existem excessos e esses excessos têm que ser debatidos sem esse viés de preconceito. Tudo que hoje se fala, bota logo o preconceito para evitar que se debata sobre o assunto. E dessa maneira, fazendo isso, tapando o sol com a peneira, a gente só tende a piorar as coisas. E não é esse o caminho de nenhum país a se tornar um país melhor. Então, fica aí a dica. Passa essa informação adiante, reposte esse vídeo, você tem autorização para postar no seu canal do YouTube, faça o que você quiser, tá certo, irmão? Então fiquem todos com Deus, um abraço e que nosso Yahushua acompanhe e proteja cada vez mais todos nós aqui desse canal. Eu vou ficando por aqui, nós nos encontremos amanhã, se assim o Criador permitir, e sempre encarando o sobrenatural.